Vamos lá. O prazer dos grandes homens consiste em tornar os outros mais felizes. Pascal. Autossuficiência. Não seja nem queira ser autossuficiente. A autossuficiência tem isolado pessoas em torno de si mesmas, impedindo-as de perceber o valor das criaturas que a cercam. No mundo, cada um vive como pode, dá o que tem e estabelece suas próprias prioridades. Em função delas, luta, sofre e mobiliza energias internas para concretizá-las. Nessa luta, experimenta solidão e acompanhamento, vitórias e derrotas, certezas e incertezas, medo e coragem, adquirindo o conhecimento que precisa para realizar-se existencialmente. Este conhecimento que as experiências proporcionam nos traz a certeza de que ninguém vence uma batalha sozinho. Temos lembranças de pessoas que anônima e desinteressadamente nos auxiliaram desde a infância e de outras que o fazem até os dias de hoje. Tais recordações, vez por outra, aparecem em nossa tela mental, procurando nos acordar para essa verdade tão esquecida. Diariamente somos convidados a despertar deste sono profundo que a autossuficiência tem provocado em nossa consciência. Na verdade, a autossuficiência não passa de uma ilusão, de uma cegueira moral que nos impede de perceber o quanto precisamos dos outros. Valorize os que caminham ao seu lado. Reconheça o valor que possuem. Dedique-se a eles como se dedicam a você, ou como alguém um dia dedicou-se ao seu coração. Não perca a oportunidade de demonstrar a sua gratidão a um coração amigo e o faça antes que a vida o separe dele, pela morte física, deixando-lhe com um sentimento de pesar e arrependimento. Jesus convocou 12 discípulos para anunciar o seu evangelho de amor, exemplificando ao lado deles, com o testemunho da própria vida, o valor da amizade sincera e da fraternidade que deve existir entre todos. Façamos o mesmo, agora, sem qualquer demora, sem vergonha de demonstrar o que sente, de dizer que gosta e precisa de alguém. Téria, faz a prece para a gente. Faço. Queridos companheiros do nosso grupo de estudo, queridos companheiros do mundo espiritual, que certamente estão conosco aqui, com o mesmo intuito de aprender e crescer mais. E essa leitura da Rê é interessante, que a gente não pode se sentir autossuficiente, a gente tem que estar junto, aprendendo uns com os outros, né? E pedindo a Deus que continue nos protegendo, a nós, a nossa família, os nossos amigos, e nos deu uma reunião muito boa, bem esclarecedora. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos aí no capítulo 14. Hoje nós vamos partir do item 5. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Nós estamos trabalhando a ideia de família, né? E é honrar vosso pai e a vossa mãe. Quem vai ler para a gente? 1, 2 e... Quer que leia? Lê. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 5. E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto,
tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, versículos 20, 21, 31 a 35, Mateus, capítulo 12, 46 a 50. Lê o 6 e o 7 Continuamos? também, né? 6 e o Ok. 7 também. 6. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, de onde estava a consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. 7. Causa admiração e com fundamento que, neste passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espírito poucos adiantados, não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e os seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não vê que lhe tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que lhe disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu de forma alegórica. Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existia entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Alô, Miranda. Bem? Oi, Eu, gente, boa Olha nós noite. aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Chegaram rápido. vale a regra. Quem lê comenta? Recomendo. Eu acho curioso, porque era uma maneira que ficou uma maneira muito clara dele mostrar que somos de fato todos irmãos, né? Não podemos nos apegar só na família corporal dessa encarnação, né? Quando ele é chamado a atenção da família dele, de sangue daquela encarnação, ele não diferenciar o amor e a atenção que ele dava aos irmãos espirituais ou que ele dava aos irmãos terrestres, por assim dizer. Eu acho que, principalmente porque ainda fala que ele veio numa família que não compreendia a sua lição e não se tornaram discípulos dele, esse amor incondicional que ele tinha com os irmãos espirituais, né? E o compromisso, talvez, com a missão, né? Muito mais do que com o núcleo familiar dele,
o passar ensinamento seria muito mais amplo se fosse fora da nossa família, né, terrestre, e para todos ali, né? Mas tem uma coisa, na hora que ele fala de Maria, mas Maria sabia da missão. Pelo menos era isso. Eu sempre imaginei que ela sabia que tinha o lado maternal, mas Maria era Maria, né? A, a que foi escolhida, né? E que tinha um coração maior que o mundo, né? É engraçado na hora que ele fala que Maria tinha o afeto maternal, mas não sabia da missão do seu filho. Eu sempre achei que Maria Exata. sempre Não sabia da missão exata. Ela sabia que ele tinha uma missão, mas com exatidão qual que era essa missão é que ele fala aqui que ela talvez não conhecesse. Porque aí ele comenta por quê, né? Ele acha que ela não tinha noção exata, como teve João Batista, né? João Batista sabia que ele era o maior, né? Ele fala, não se vê ela seguindo, né? Dando testemunho e seguindo os ensinos de Jesus, como fez João Batista. Então, assim, a missão maior dela mesmo, eu acredito, sabe, Silvana, que tenha sido essa da maternagem mesmo, sabe? Dessa acolhida, dessa aceitação da prova, né? Que ele estava ali vivendo, né? Ele não deixa para nós de ser uma prova, né? O quanto que ele foi escarnecido pelos próprios irmãos, né? Como fala o texto aqui, né? Que achavam que ele era louco. Então, assim, eles não tinham, eu acho, realmente noção da grandeza desse espírito e do tamanho da missão dele, como João Batista sabia, porque havia se preparado para isso também, né? Agora, o papel dela junto a Jesus, junto aos apóstolos, né, depois que Jesus morre, realmente é de uma grande mãe, né? Mãe de E todos, né? até hoje, né, ela é tida por todos nós como uma grande mãezona, né? Eu achei interessante que aí fala assim, claramente dos irmãos, né, de Jesus, da família dele. E isso é assim, bem controverso, né? Eu- ninguém sabe, né? e aí está falando assim claramente, né, dos irmãos. Que os irmãos não lhe davam crédito, né? É. Eu imagino, né? Mas diz que a gente não faz sucesso em casa, não. É isso Não, mesmo. gente, santo de casa não faz milagre. Faz não. Eu tenho a impressão que, como a gente diz hoje, né? Quando tem um filho que não segue a regra, né? Vamos dizer assim, dos outros, né? Da maioria, a gente costuma falar, né? É o patinho feio, é a ovelha negra, né? É o exótico, né? Na verdade, é o exótico, não é nem patinho feio, nem ovelha negra, é o exótico. Eu tenho a impressão que Jesus era visto assim, né? Louco mesmo, né? Como eles falam aqui, né? Doido, exótico, diferente, não é como nós, né? E não tinha como não ser mesmo. Integral e completamente fora do seu tempo. Exatamente. Fora da casinha, como diríamos hoje, né? Esse é um fato. O outro, melhor que Maria não soubesse desde o início a missão dele. Imagina ela, enquanto mãe, o sofrimento que ela teria antecipadamente sabendo o que ia acontecer. Nós acabamos de voltar de uma missa de sétimo dia. A prima do Miranda. Uma família muito, muito, muito católica. E agora, a gente despedindo, tinham 4 dos irmãos, acho que eram 9, tinham 4 na igreja. E uma delas falou assim com a gente: os meus irmãos
tão tranquilos aí, porque eles mudaram de religião, foram para uma outra religião, e para eles não tem esse negócio de morte, não. Ela virou espírito e está bem, está numa boa e tudo. Então, gente, se até hoje a gente não compreende os irmãos direito, você imagina naquela época com uma mensagem completamente diferente que Jesus estava trazendo. Os irmãos não iriam compreender mesmo, né? Bom, esse assunto aí de Jesus ter irmãos ou não, há uma controvérsia muito grande, mas um dos melhores estudos que eu já vi, mais pautados, assim, em outros estudiosos, né, e também é trabalhado nesse sentido, dizendo que realmente Jesus teve 4 irmãos e 2 irmãs. No livro Evangelho de Tomé, do Hermínio Miranda, e Cristianismo, a Mensagem Esquecida. No Cristianismo e a Mensagem Esquecida, ele traz um título chamado assim, Jesus teve irmãos? E nesse título, então, ele faz uma abordagem muito interessante, histórica e lógica, mostrando a realidade da, da maternidade de Maria, não só para Jesus, mas como para outros, né? E aqueles outros, na realidade, não seguiram Jesus. Quando Jesus morre, como era da tradição, o Tiago, que toma conta da igreja do Caminho, da Casa do Caminho, ele vai, então, liderar os apóstolos, porque era a tradição dos judeus que o irmão mais velho, Jesus era primogênito, mas o irmão mais velho ficasse, então, com aquela, entre aspas, tribo, certo? Isso era a tradição entre os judeus. Então, Tiago, inclusive, queria colocar todas as ideias judias, né, dos rituais judeus, inclusive, dentro da Igreja do Caminho, da Casa do Caminho. Houve até fatos assim bastante, né, fortes para que isso não acontecesse. Muito bem. E realmente, né, começou aí toda a modificação da ideia cristã, com rituais, com outras situações. Mas veja só, isso tem comprovação em cartório, DNA? Não, não tem. Ok? Mas a lógica leva a entender que realmente teve irmãos. Porque o que Paulo diz nas suas cartas, que está no Atos dos Apóstolos, o que no Evangelho de Tomé, que é apócrifo, não é aceito, diz claramente, né? O Evangelho de Tomé, inclusive, este Tomé que escreveu o Evangelho era um dos irmãos de Jesus, né? E não chega, ele era Dídimo Tomé, não chega a ser considerado irmão gêmeo, que isso não era mesmo. Mas ele tinha outro irmão, poderia ser irmão gêmeo dele, chamando Dídimo, né? Que Dídimo era gêmeo. Então, tem estudos muito interessantes, diversos autores, e que Hermínio Miranda faz essa abordagem muito bem feita. Então, tanto no Cristianismo, a Mensagem Esquecida, como no Evangelho de Tomé. Não é o caso da gente falar aqui que vale mais para nós é a ideia, né? Nós estamos estudando um capítulo chamado Honrar Pai e Mãe. Não é isso?
o que Jesus falou, como está escrito aqui, Kardec aborda muito bem. Ele diz assim: ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, porque ele estabeleceu, na realidade, a lei de amor e de caridade. Aí ele continua: donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhes atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Então, quando Kardec coloca isso daqui, ele deixa o seguinte: o que vale da realidade é todo este processo dessa doutrina moral que ele nos trouxe. Se essa posição ela confronta com esta lei de amor e de caridade, e Jesus, sendo um espírito puro, ele não pode dizer ora uma coisa e ora outra, ele tem que trazer a verdade. Ou então, esta verdade não é uma verdade na realidade, não foi ele que falou, foi mal compreendida, como várias outras passagens foram mal compreendidas a ponto das pessoas acharem que determinadas parábolas eram fatos ocorridos. E não eram fatos ocorridos, eram parábolas. Né? A transformação da água em vinho é uma parábola. E, no entanto, até hoje, espíritas dizem que aquilo existe, que foi, e que explica pelos... Ah, meu Deus, não precisamos de exagerar. Né? Aquilo foi uma parábola colocada, as bodas de Caná realmente aconteceram, né? Mas, se a gente estudasse mais profundamente, nós vamos ver que não tem nada a ver de transformação direta de água em vinho. É possível até pela lei dos fluidos, mas ele ia fazer isso. É outra coisa. Então, com muitos fatos que são atribuídos a Jesus, realmente foram parábolas ou situações que ele falou que não ficaram bem compreendidas. E depois da tradução, né, vem até mesmo uma deturpação e inserções diversas nesse sentido. Por isso que ele fala, causa admiração e com fundamento neste passo, Jesus mostrasse a tanta diferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua mãe. Essa indiferença, né, essa situação de desprezo, praticamente, mas ele não desprezou, as palavras dele não diz que ele desprezou. Ele diz, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs, quem é minha mãe, senão aqueles que cumprem a lei divina e natural. Considerado irmãos nesse sentido, é muito mais do que qualquer outra situação de amizade, de parentesco. Irmão no sentido familiar, não importa qual seja, é aquele que cumpre a lei divina e natural. É aquele que cumpre a lei de amor e de caridade. Né? Então, dentro disso, nós ainda somos pessoas que não temos, entre nós mesmos, dentro da própria família, muitas vezes nós não temos esta virtude de considerarmos, na realidade, como irmãos. Mas vamos ser indiferentes uns aos outros por causa disso? Não, nós vamos construir esse processo. Então, quando ele coloca isso, ele não está desrespeitando a sua mãe. E, na realidade, Maria não poderia conhecer a missão de Jesus. Não? O primeiro que não podemos admitir uma concepção virginal. Okay? Seria algo fora da lei da natureza. Naquela época, uma concepção virginal, como é que poderia ser? Né? Mas, lá atrás, no Velho Testamento, diz que o Salvador seria através de uma concepção virginal.
Então, para adequar aquilo que estava lá atrás, a ideia da concepção virginal surgiu posteriormente, né? Maria realmente foi um espírito escolhido para poder suportar a, a missão que o filho trazia, mas ela não tinha essa noção. Quantas vezes, né? E isso nos mostra a história, a historicidade de Jesus, inclusive quando ele era muito novo, com seus 12 anos, ela fica tão preocupada com ele. Olha, se ela conhecesse a missão dele, já sabia que não precisava de preocupar com ele. Ele estava no templo ensinando aos doutores da lei. Se ela conhecesse a missão, não precisava disso, né? Ok? Então, essas preocupações de mãe eram essa ternura que ela teve, na realidade, é o que precisava de ter, né? E quando, no decesso dele, no momento da cruz, ela diz: João, aí está a sua mãe. Maria, aí está o seu filho. Olha só que interessante, né? Mostrando que essa parentela espiritual que, na realidade, é a que servia para todos, e não a parentela física, né? Mas fica aí, quem quiser pesquisar, está aí nos livros, né? Esses livros estão disponíveis. Miranda já deve ter lido umas 2 vezes o Cristianismo, a Mensagem Esquecida, ou mais, né? Uma tremenda vontade de ler de novo. E, Valdemar, diga. dentro disso que você estava falando, se não me engano, no egípcio e em outros livros da antiguidade, os reis eram descendentes diretos de Deus. Então, de certa forma, pode ter até havido aí algum tipo de influenciação quando se escreveu a respeito, e se falando da virgindade de Maria, tá? Porque seja por que motivo for, os reis da época eram tidos como descendentes diretos dos deuses. Ainda tem mais, né? É que ainda no meio espírita ainda tem uma certa confusão aí são aquelas discussões sobre Jesus ter corpo físico ou não. Seria só um agênere, uma aparição, um, só o perispírito, né? E os estudos mostram, e Kardec mostra isso na Gênese com tranquilidade, que ele teve corpo carnal. Ora, para gerar um corpo carnal, é preciso do óvulo e do espermatozoide, não tem jeito, né? Não? Ora, isso, o aspecto da autoridade moral dele, que não teria sentido se ele fosse apenas um corpo fluídico. Então, no Evangelho traz toda esta figura, e sem nenhuma desonra para ela de ser mãe natural, né? Como uma mãe virginal. No Evangelho traz isso. Certo? Mas para quê? Para colocar Maria e Jesus num patamar que ninguém mexe com esses daí, porque eles são deuses. Entendeu? É a mãe de Deus, não é de Jesus, não, mãe de Deus, né? Que foi colocado como a ideia de ser mãe do próprio Criador. Então, este é um grande problema que muitas ainda acreditam nesta situação de Maria. O intuito de protegê-la, assim, Não, de colocar na realidade o seguinte: olha, se você vier para a minha igreja, Claudinho, certo? Aqui tem Deus e tem a mãe de Deus. Aqui você será salva. Proselitismo. Para justificar o fato de que algumas religiões consideram Jesus como sendo Deus encarnado. Então, veja, aí Deus é tão misterioso que você não pode estudar, certo?
Você não pode A contestar aquilo missa que está agora? escrito. Você não pode contestar aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus está ali. E, na realidade, a gente vê que tem muita coisa que não dá para engolir, né? No Evangelho, certo? A Ou é missa uma agora o padre parábola, estava ou não foi Jesus. confundindo Deus com Jesus. Hein? Na missa agora, É, o padre estava confundindo Deus com Jesus. é natural, né? Porque essa é uma das condições da Santíssima Trindade, tá certo? Que vem lá de Santo Agostinho, lá já era Santo Agostinho já brigou com esse assunto, né? Certo? Então, lá de trás, lá no ano 400, mais ou menos, já tinha essa discussão, né? E isso veio e permaneceu de forma inquestionável dentro das ideias do catolicismo, né? E as outras religiões, que daí demandaram ideias também, né? Como, por exemplo, no protestantismo, já tem alguma ideia diferente, mas não tão contundente, né? Bom, mas isso não importa. Quanto ao respeito e a honrar o pai e a mãe, no sentido realmente de dar tudo a eles, né? Assim, de conforto espiritual, carinho, respeito, isso Jesus nunca desrespeitou. Nunca. Se está nesse capítulo aqui, isso daqui é para a gente poder ter esta ideia, né? E Kardec coloca, quanto à sua mãe, ninguém contesta a ternura que lhe dedicava, que Jesus dedicava à sua mãe. Jesus dedicava à sua mãe muita ternura. Não era a ternura da mãe para Jesus. Mas a fraternidade que Jesus pregava, é, o amar ao próximo como a si mesmo. Então, é, todos aqueles que estavam ali dentro das leis, dentro do que ele pregava, eram os irmãos. É a fraternidade aí. E realmente, feito diz aqui no texto, ele não perdia oportunidade para dar um ensinamento. E com a presença física da família dele ali, foi um grande momento para ele pregar isso, né? E essa Outro aspecto, pergunta, então, que é aparentemente, né, como diz aqui o estudo que nós pegamos aqui, aparentemente desrespeitosa para com a sua mãe, vem demonstrar que Jesus, na sua missão, não está preso pelos laços sanguíneos. Os laços sanguíneos tão frágeis que só vigoram numa dada encarnação. Então, veja, Jesus não está preso a esse processo dos laços sanguíneos, né? A família espiritual é muito mais sólida. Os vínculos espirituais e não materiais são muito mais sólidos. E Jesus, então, não vai subordinar a sua existência a um parentesco terreno, porque a missão dele é para o mundo, né? Não é para um local, é uma coisa universal. Mesmo no caso de sua mãe, por exemplo, né? E nas bodas de Caná, sim, realmente, houve as bodas, as bodas aconteceram. Mas aquelas palavras que Maria diz assim, fazei tudo o que ele vos disser, fala com os servos, ela estava vendo a autoridade moral em que ele tinha. Então, respeite esse moço aí, porque esse moço não é fácil não, gente. Tá certo?
O que ele fala, às vezes eu nem entendo. Eu falo do que ele está pedindo, mas vamos esperar o resultado, né? Este conselho de mãe foi bem sábio, né? Então, ele não se submetia. E ele diz, mãe, ainda não é chegada, mulher, não é chegada a minha hora, né? Não está no momento de começar a fazer milagre por aí. Por isso que as bodas de Caná com o milagre, transformação de água em vinho, é contestado. Não é o momento de Jesus. Era possível que apenas ali ele contasse uma parábola, né? E as pessoas entenderam que foi, então, acontecimento. Porque manter uma conversa de alto nível, do princípio ao fim de uma boda, tá? Com a essência de uma conversa espiritualizada, isso não é para qualquer um, não. Isso é transformar as coisas comuns da vida numa essência espiritual que fica para a eternidade. Essa é a transformação real da água, da palavra, da conversa, mesmo a conversa coloquial, em essência espiritual, né? Diga, Ana Emília, está com a mãozinha levantada. Ana Emília, Isso. É porque eu não entendi uma coisa. Oi? oi. Estamos te ouvindo. Nossa, estou terrível, tô oscilando demais. Tira o vídeo que melhora. Tira a câmera que melhora. Estão me ouvindo? Estamos. Tá. É o seguinte, aqui fala que, pois não se vê que ela tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele. Então, eu não entendi muito bem isso. Ele que conseguiu converter tantas pessoas, que conseguiu fazer com que eles entendessem, os outros entendessem a missão dele, como que ele não conseguiu fazer isso com a sua própria mãe? Eu não consegui entender isso quando eu li. É, porque a missão dela não era fazer isso, né? A missão dela era realmente receber este espírito, esse espírito superior, muito mais do que ela podia imaginar, mas ela não deu testemunho no sentido de o testemunho de que outros dos seus discípulos deram, de uma transformação tão radical que foram, às vezes, até mesmo desprezados pela sociedade daquela época, né? Ela não. Ela seguia o filho, mas não a doutrina que ele pregava. Ela seguia com respeito, mas não a doutrina, sem dar testemunho, ou seja, sem passar, inclusive, pelas atrocidades que outros passaram, né? Em Por outro nome lado, da verdade. Hein? Por outro lado, também naquela época, a mulher não era uma pessoa instruída, iniciada nas sinagogas, nem nada, não. Ela ficava num lugar à parte da sociedade. Sim, Maria mas, devia ser, nesse sentido, como outras mulheres, né? Ela como Maria, foi devagar. Oi? como Maria de Magdala. Ela deu um testemunho, certo? Não, de que Maria, mãe de Jesus, como outras mulheres, não eram, naquela época, mulheres assim, dadas a muitos conhecimentos, nem iniciadas nas religiões, de frequentar a sinagoga, elas ficavam à parte. Então, é natural que ela também não tivesse todo o conhecimento do que o filho estava pregando. Como encarnada, não, mas como espírito, sim, Assim certo? como encarnada. No sentido da encarnação, eu não tinha ideia daquela missão, nem do que ele colocava, né? Mas era uma pessoa que já vivenciava esses processos do amor, né?
Ela vivenciou isso constantemente. Da abnegação, né? Da resignação. Isso. Então, ela realmente é um espírito muito superior, não resta a menor dúvida. Mas entender a mensagem de Jesus, gente, não era muito fácil, não. Porque, Estamos principalmente, que ela tentando não... entender até hoje. Hein? Não estão tentando. Tentando entender até hoje. Agora, imagina e que transformação que ela passou, assim, de entender a mensagem para que pudesse dar o testemunho da mensagem, nas suas transformações. Ela não passou isso. Não precisou de passar, certo? Porque seguir Jesus, ela não seguia Jesus nas suas andanças, nos seus processos, ela não seguia. Fazer a vontade do meu pai que está no céu. Ela fazia a vontade de Deus, que aquilo que era Missão a dela. missão dela, colocar ali. E foi uma grande missão. Gente, eu não estou querendo diminuir Maria, não, muito pelo contrário. Porque mãe não é fácil, não. Entendeu? Ser mãe é a maior missão que a mulher tem na Terra, né? Então, mãe não é fácil. Imagina do indivíduo que é TDAH naquela época. Assim, né? Imagina a inteligência daquela criança. O que eu vou fazer com esse menino? Né? Valdemar, as mães de hoje, né, quando tem um menino extremamente inteligente, ou quando tem um menino autista, que foge da regra normal, elas têm problemas seríssimos, é muito difícil, né? Criar um Então, filho assim, como é que ele fala? É estranho, não? Como é que é? Você fala aí? Exótico. exótico. Exótico? Não é bom, não, é difícil pra caramba. Então, a missão Então, dela foi de imagina o quê? nível dele. Nossa Senhora. Receber, cuidar, porque encaminhar esta criança para o bem não precisava. Espírito É. puro. Né? Não tinha como fazer diferente. Tem uma Então, coisa veja, aqui que é difícil, gente. Nós aqui, com o que a gente tem, própria historicidade, né? De Maria, de Jesus, não tem dados suficientes para você concluir isso. Concluir nada. Né? Essas informações que Kardec trouxe aqui para nós foram supervisionadas pelo Espírito de Verdade. Se tivesse alguma coisa que contradissesse a realidade, não sairia no Evangelho. Não sairia dos escritos dele. Né? E o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, auxiliando no processo de buscar a verdade para popularizá-la na doutrina espírita. Né? Então, eu acho que Kardec tem razão aqui, nesse sentido. Diga, Letícia. é que a Vilma falou que as mulheres não frequentavam a sinagoga, mas na verdade elas frequentavam, né? A sinagoga na época de Cristo. Elas não podiam falar. Podiam falar e ficavam à parte, separada dos homens. Elas ficavam totalmente à parte. E até hoje é Mas assim. parte dos ensinamentos, elas Vivenciei ouviam isso também, elas na vivenciavam o terra que da era minha falado. mãe. Até hoje é assim. Nós fomos na sinagoga aqui há poucos dias, e as mulheres estavam do lado e o rabino, mais os homens do outro lado, separados por uma parede. Tá? E quem falava era só os Quem falava era só os homens. Só os homens. Concederam à mãe do rapaz que estava sendo feita a homenagem a ele, né? A comemoração dos 30 dias lá, da sua desencarnação, da sua morte, concederam à mãe um períodozinho para ela poder falar.
Isso Na daí já é verdade, uma coisa absurda. Então, era a tradição e continua a tradição judia nessa circunstância. eles ficam separados, mas, na realidade, em toda sessão solene, as mulheres também podem falar. Quando, É, na cerimônia em que dão o nome para a criança, na cerimônia ou do Bat Mitzvah, que é da mulher, as mães podem, os pais, as mulheres também podem falar. é. Mas é um pedaço curto também, ela não pode fazer pregação, né? Não, nas orações são os homens. É, exatamente. Então, até hoje existem essas separações. Agora, como era isso nessa época? Como é que a gente pode saber disso? Então, tem que pegar aí mesmo esse ensino moral e dizer que Jesus, na realidade, não estava se referindo aos laços familiares, no sentido dos laços terrenos, mas dos laços reais, dos laços familiares, de espírito e espírito, do verdadeiro afeto que existe entre as criaturas, e não simplesmente uma ligação física. Nós vamos ver isso aqui agora no item seguinte, que quando Kardec estuda a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, ele termina essa análise agora falando sobre os laços espirituais e os laços carnais. Tá? Vamos lá, Claudinho. Sofia, hoje você perdeu o seu posto, tá? Eu achei que era a Bia, eu estava esperando. Quem começou, continua. Quem começou, Não, continua. aqui é assim, a garra mesmo. Não tem jeito não. A parentela Foi muito bem corporal e a substituído, parentela Cláudio. espiritual. 8. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir-se prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos
se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se aos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Regrinha? A gente está falando, é uma regrinha que mexe com a gente, porque, embora a gente tenha fugido do ensinamento, a gente está falando muito da história e da família de Jesus, família corporal de Jesus, são essas coisas que eu acho que é importante, porque a gente já tinha, como humanidade naquela época, dificuldade de entendê-lo. Ele já era mal interpretado, né? E aí ele usa o termo: irmãos são aqueles que seguem a lei do amor e da boa vontade. Aqui ele o que me marca aqui, principalmente quando ele fala isso, é que os verdadeiros irmãos são aqueles que comungam comigo do sentimento. Acho que não seria fé, mas das atitudes, de seguir a lei em si, né? Ele já sabia a intenção dos irmãos. E aí eu fico pensando se isso não era também uma forma que a encarnação toda de Jesus foi muito bem planejada. Falamos muito de Maria, mas eu não sei em relação aos irmãos como seria esse planejamento, né? E nós falamos muito em irmãos e não podemos interpretar Jesus falando assim: ah, só quem segue fielmente a lei de Deus é meu irmão. Estamos todos aprendendo, somos todos irmãos, né? Não necessariamente conseguimos seguir a lei, mas isso não nos faz menos irmãos, né? Senão ele seria mal interpretado de novo. Só conseguiremos ser verdadeiros irmãos quando conseguirmos ser espíritos evoluídos. Até isso, se for a vida de Jesus muito planejada, tipo assim, foi um plano os irmãos dele não serem espíritos evoluídos, talvez para não criar esse vínculo de que o sangue e o espírito estariam juntos, né, justamente para que outras pessoas que não estavam ligadas a ele por sangue compreendessem ele mais e seguissem ele, enfim. Não sei. Eu entendo também que é uma coisa de sentimento, né? Que ele fala assim, que nós realmente vamos atingir essa irmandade quando a gente se sentir mesmo filhos de Deus, né? Uma coisa é falar e falar assim, eu acredito em Deus. Outra coisa é sentir mesmo, né? Eu acho que isso é a regra geral da vida. Nós temos os nossos irmãos de sangue e quantos outros a gente não elege pelo sentimento, pela identidade de ideias. Então, fora dos parentes de sangue, nós temos outros elegidos pelo coração, que comungam com você em tudo. E às vezes até mais do que o irmão de sangue, né? Não é? É. Eu acho que está aí o que Jesus falava muito claramente ali. Eu acho que é como se fosse uma inclusão, né? Ele não quis deixar ninguém de fora. Então, ele mostra que na própria família
tinha os que eram de fora, mas que eles têm condição de entrar no grupo, né? Nessa irmandade, igual você falou aí. Jesus foi mostrar que todo mundo vai caber, né? Só melhorar, né? Vai caber na família. É um assunto importante aqui, que Kardec começa a dizer no item: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Podem criar, mas forçosamente não. Ok? Então, por quê? Porque laços de sangue são simplesmente relações de uma encarnação. Não é isso? Tem meu pai e minha mãe nesta encarnação, mas o que nós fomos em outras encarnações não sabemos em relação a eles. Os meus filhos são filhos nesta encarnação pelos laços do corpo. Isso com toda certeza. Se nós transformarmos esses laços corporais em laços espirituais, começamos a perceber que são da mesma família espiritual. Então, nós vamos fazendo isso durante um tempo, e os espíritos formam família, como está lá na questão 278 de O Livro dos Espíritos. Eles dizem o seguinte: olha, os espíritos da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal. Então, veja só, as afinidades que existem podem ser tanto para um campo de fazer o mal, como de fazer o bem, né? Outros de fazer o bem. Então, se nós tivermos dois grupos familiares, não vou dizer qual que é o A ou B, se é mal ou bom, mas quando encarnam duas pessoas de grupos familiares, ou seja, de grupos de simpatias diferentes, no mundo físico, olha os conflitos que vão surgir, porque não há uma afinidade espiritual, né? Quando há afinidade espiritual tanto para o bem como para o mal, existe uma ligação maior nesse sentido. Agora, tornar esses laços corporais em laços familiares, em laços espirituais, é que é o desafio. E na encarnação, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi recomendado, né? Ele vai falar que nós estamos na encarnação, nós nos separamos destes grupos espirituais somente por um tempo. Só enquanto nós estamos aqui, depois voltamos a eles para continuar uma nova viagem, uma nova caminhada. Então, se aqueles que estão junto conosco começam a se, suponhamos que sejam de ideias diferentes, no sentido de que a gente está tentando trabalhar para o bem e eles ainda não compreenderam, se eles se ajustam à lei divina e natural, certo? Se nós conseguirmos fazer com que um filho, um pai, uma esposa, uma pessoa que se agrega, um irmão, se agrega a nós, eles trabalhem também dentro disso, desse esforço de se tornar, de se encaixar nesta lei divina e natural, nós estamos criando laços de simpatia, de amizade, os laços realmente espirituais, pelos laços carnais transformando em laços espirituais. E é o principal de tudo, porque nem sempre nós vamos encontrar espíritos de mesmas famílias de espíritos. A e B são famílias diferentes, então vão ter situações diferentes, ideias diferentes, tendências diferentes, e aqui que nós vamos encontrar aqui, né, costumes diferentes, posição social diferente, escolhas de ideias filosóficas, religiosas diferentes.
recursos diferentes. Então, para começar a formar uma família, isso tudo vai pesando, e depois que nós juntamos, formamos, né, a família em si, e tendo filhos ainda, nós vamos ver que existe, às vezes, até situações complicadas na diferença de educação e nos valores entre os casais, entre aqueles que educam, né? Então, veja, quando isso acontece, e a gente procura, de uma forma ou de outra, né, todos procuram, a seguir a lei divina e natural, estes passam a ser irmãos em espírito, não importa de onde vem. E é a fraternidade universal que vai acontecer. Por isso que as diferenças, elas fazem com que cresça a fraternidade. Então, nós temos que acabar com o preconceito, com uma série de coisas que acontecem conosco na convivência familiar. Eu digo na convivência familiar, não estou dizendo com os outros, não. Dentro do núcleo da família, né? Eu não sei se eu fui claro, gente. Às vezes eu fico meio assim, confuso. Porque às vezes a gente fica calado porque a gente está refletindo o que você está falando. Valdemar, eu voei um pouquinho aí. Volta a fita aí. Quando você fala que seria então até ideal que que os membros da nossa família sejam diferentes, porque aí a gente vai treinando, né, essa, essa virtude que a gente tem que ter de, de, de entender o outro, aceitar o outro como ele é, não é? Muitas vezes nós mesmos fomos os causadores dessas situações do passado. Uhum. Só que em espírito a gente concorda em voltar, né, para que haja novas Oportunidades. alianças, né? Para trabalhar essa fraternidade, né? Às vezes, numa encarnação não dá, tem que ser 2, 3, 4. Eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês entenderem o que eu estava colocando. Coloca aí a tela. Dentro disso aí, a diversidade. Vocês estão vendo a tela? Não. Não? Então, espera aí, deixa eu voltar aqui. Travou. Vai falando, Miranda, porque travou aqui. Na verdade, veja, dentro das nossas necessidades evolutivas, nós necessitamos, assim, de uma forma incrível, dessas diversidades, que são as formas que a gente tem de comparação, de superação de limitações, de tentativa e erro de aproximação, de compreensão, de entendimento. Então, essa diversidade é fundamental para nós, o que não era para Jesus, porque ele já tinha superado integralmente todas essas fases. Quando ele coloca amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas, ele já tinha passado por todas as etapas que nós estamos tentando passar. Então, a sublimidade para ele já era algo perene e definitivo. Com certeza. Para nós, não. Nós ainda estamos na fase da procura, do encontro. E, veja, o que seria da luz se não houvesse a treva, para a gente poder comparar? Nós trabalhamos na base da comparação.
na base do entendimento, aos poucos é que a gente vai compreendendo as coisas. Então, na verdade, é natural, inclusive, que Jesus tivesse tido irmãos com essas, vamos dizer, essa disparidade de sentimentos vamos dizer, até de Tá bom. desentendimento da missão dele. Conseguiram ver agora? Ah, Espera aí, não tira não, que eu vou tirar uma Dele, foto. vai depois. Claro, dos outros. Não, depois eu passo esse arquivo aí, Pé. Não precisa não. Ah, Né? Eu estava falando, são grupos familiares, né, diferentes, tá certo? Não estou falando qual que é bom, qual que é ruim, ok? São grupos que podem encarnar na mesma situação, tá? Grupo A com grupo A, grupo B com grupo B, né? E podem receber também filhos de grupos diferenciados. E isso realmente constitui, muitas vezes, missão dos pais, né? Então, depois nós temos aí o círculo familiar, o lar é o de verde, né? O círculo familiar é muito maior. E vem pai, mãe, sogro, sogra, irmãos, cunhado, primo, né? É um monte de gente aí que forma um círculo familiar. Deixa eu ver se eu continuo com a tela aqui, peraí. Essa tela aqui, olha, é que nós colocamos a ideia final, né? Espíritos afins ou não afins, certo? Aí nós temos costumes, educação, recursos, posição social, religião, que são um vem do ambiente A, outro do ambiente B, que são totalmente diferentes. Daí vem a parte de adaptação no namoro, no noivado, né? Aí vem a parte de convivência, que é a convivência dentro do lar. E forma, né, o casal, aí vem pai e mãe porque geram filhos. Nesta situação, temos diferenças de valores, diferenças dos processos educacionais, e que às vezes causam uma confusão danada. É isso que Kardec está colocando aqui para nós, né? E a gente fez essa síntese nesse sentido, né? De que a gente vai ter que dar conta depois dessa situação, né? Olha, voltando, os espíritos de uma mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade, formam grupos ou famílias unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal. Isso não significa que eles só vão reencarnar nestas situações. Os simpáticos de um lado e os simpáticos de outro. Pode haver, e para o crescimento tem que ver essa mescla, tem que ver esse processo. Daí, Terli, é aquela situação. Quando nós temos a família, o que nós temos que acabar entre nós? Com preconceitos, com divergências que não fazem sentido, uma série de coisas para que a gente possa transformar essa parentela carnal em parentela espiritual, ampliando os laços, né? Ampliando realmente a fraternidade universal. Agora, quem tem mais condições de fazer, faça. Quem não tem, ainda vai aprender um dia. Nesse sentido, porque a lei vai ser essa. Nós vamos. Então, teoricamente, a cada encarnação, se a gente consegue cumprir certas missões e seguir a lei, a nossa família espiritual aumenta. E ficam mais fortalecidos. Entendeu? E se eu bem entendi aqui, quando fala que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, quando há essa parentela espiritual, ela permanece encarnações e encarnações. Independentemente. Porque aqui embaixo fala mais. Pode falar. Aqui embaixo fala mais uma coisa. Há, pois, duas espécies de famílias.
as famílias pelos laços espirituais, vou pular o resto, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Então, quando aqui nessa encarnação, todos os espíritos, ou pessoas, vamos falar assim, com quem a gente tenha afinidades, com que a gente tenha essa comunhão de ideias, elas provavelmente serão permanentes em nossas encarnações, é isso que eu entendi? Não, Não. elas se fortalecem espiritualmente. Isso. E se perpetuam. Sim, perpetuam porque se fortalecem espiritualmente e o amor nunca acaba, ok? Mas necessariamente Não tem significa ser que outros que ficaram para trás, né? As situações que ficaram para trás, elas não sejam resgatadas para que a gente forme uma única família, quer dizer, universal, tá? Que é o que Jesus veio fazer aqui. Vamos lembrar, o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Ele não tinha parente Nós nenhum. somos irmãos. Pelos laços espirituais, né? Podia ser Maria, né? Que era um espírito superior, que veio nesse sentido, José, talvez, né? Mas muitos negaram, inclusive, a própria vinda dele, né? E dos parentes próximos, João Batista que o reconheceu. Ele falou, esse aí eu conheço, esse eu não sou digno de atar as sandálias, né? Então, veja, dos parentes próximos. Agora, os mais próximos, que eram os irmãos, falaram que ele era doido. Perdeu o espírito, né? Perdeu, era maluquete lá. Né? Então, veja, não são os laços carnais que fazem os laços espirituais. Agora, esses que renegaram Jesus como, e falam, não renegaram como irmão, mas disseram que ele era maluquete lá, maluco, né? Que era doido, perderam o espírito, eles um dia vão chegar na situação de espíritos puros. E nessa situação de espíritos puros, terão os verdadeiros familiares de todos os espíritos puros que se entendem no universo. Quando nós chegamos a ser bons espíritos, nós vamos nos entender com todos os espíritos bons que estão no universo. Mas, como ainda somos espíritos rebeldes, nós vamos tendo que aparar as nossas arestas, mas por aqui, neste grupo familiar, que é o nosso tubo de ensaio, né? Certo? Nossas experiências de criar laços verdadeiros, espirituais. Então, não é que aqueles que encarnam no grupo B vão ser sempre do grupo B, porque senão não haveria este processo de uns ensinarem aos outros. Tá? Ficaria sempre essas repetições e repetições. Agora, eles podem se reencarnar com essa ideia de fazer o mal? Podem. Né? Não é para isso a reencarnação, mas podem. Gente, vou contar para vocês uma experiência que eu vivi. Essa questão, né, da gente ser um pouco cigano, né, esses anos todos de casamento, a gente ia construindo amizades, né, aqui e ali, aí, de repente, mudava. Aí, aquela amizade ficava para trás, a gente ia para outros lugares. Aí, ficava lá e tal, começava, né, a se afinizar com um grupo, com um casal, uma pessoa, e via-se uma identidade grande naquela convivência, a gente mudava. E assim foi até a nossa última mudança, né, que foi para Curitiba e depois Foz. E num desses dias que eu estava assim muito incomodada, sabe, com esse monte de separação e vendo os meninos
a Priscila ter ficado para trás, a gente indo para Foz do Iguaçu, e os meninos logo iam ter que sair de casa para estudar em Curitiba ou aqui em Belo Horizonte, não sabia. Eu estava num dia assim, de muita tristeza, sabe? Muita tristeza mesmo. O Valdemar já estava trabalhando em Foz do Iguaçu, e eu sozinha lá com o João e a Ana em Curitiba, e assim, um dia de tristeza mesmo, saudade de Belo Horizonte, saudade do Caio, saudade de vocês todos, incomodada com a Priscila aqui, e eu sonhei que a Joana de Anjos estava conversando comigo. E eu acordei aos prantos, mas aos prantos de soluçar, sentei na cama, soluçando, e lembrei do que me foi falado. Não sei se foi ela, acredito que não, mas talvez um espírito amigo, né? Que se mostrou como ela, para ter assim, mais credibilidade, não sei. Enfim, eu acordei com essa fala, né, do espírito falando comigo assim: minha filha, você está vivendo em escala menor o que é a verdadeira família universal. Aí mais eu chorava. Mais eu chorava. Então, assim, essa leitura me remete a essas lembranças, sabe? Porque a gente vai construindo um laço de afeto mesmo. Vai fazendo irmãos, né, pelo caminho fora, elegendo quem a gente quer como irmão, quem a gente quer como parente próximo, e nessas andanças minhas aí, né, com as pontes de mudança, tanto eu quanto o Valdemar elegemos alguns irmãos, elegemos alguns amigos do peito mesmo, não são irmãos, mas são amigos que a gente preza demais, e nesse sonho, né, a coisa foi me falada desse jeito, né? Você está vivendo numa escala bem menor o que é a verdadeira família universal. Então, eu acredito que, à medida que a gente vai aceitando laço com quem já está na nossa família consanguínea, com quem não está na nossa família consanguínea, a gente começa a construir essa família universal e a gente vai se identificando com eles, né? Tanto no mundo espiritual quanto aqui, e vão ficando mais presentes com eles mesmo, à medida que a gente também vai aceitando essa realidade, né, da imortalidade da alma e dessa possibilidade de conviver espiritualmente sem estar, né, pegando, porque eu ainda tenho muita necessidade de ver, pegar, né, mas a gente precisa de começar a construir dentro de nós que essa pegação pode ser, né, pela memória, pela lembrança, pela boa convivência que a gente teve com cada um desses amigos, os familiares. É uma construção. Pelo sentimento verdadeiro, né? É uma Porque construção tinha mesmo. até uma frase que acho que é a Alcione que colocou no grupo, não sei se foi a Alcione, as pessoas vêm e vão, vêm e Isso, vão, mas ninguém vem em vão. exatamente. Então, acho que tem muito isso, né? O sentimento verdadeiro que a gente estreita, né? A gente é muito físico estando encarnado. Então, uma distância de cidade, uma distância de país, uma distância física, às vezes nos incomoda. Mas eu até entendi a pergunta da Bia. Pô, seria massa se meus irmãos de estudo encarnassem comigo de novo, Bia. Ia ficar mais fácil o pagode. Adivinha o que eu estava pensando aqui? Pois é, ficaria mais fácil o pagode. Mas não necessariamente, sendo assim que eu entendo a família espiritual e estreitar esses laços, né, dessa simpatia, não necessariamente encarnaremos juntos novamente, mas aí a distância e o tempo lá é muito diferente, né? Para alguém da nossa família espiritual que vem encarnar e nós permanecemos no plano espiritual. Mas a gente podia chegar lá no céu e combinar isso aí, Bia. Acho que rola de dar uma Ó, combinada. Valdemar está tirando minhas ilusões. Não, Ô, Claudinha, para resolver esse problema, vamos ler o capítulo 4, item 18, que a referência certa é 18, tá aí 13, mas é 18, tá?
Aí está escrito 13, mas é 18 a referência correta. Ok? A reencarnação fortalece os laços de família. Show? Capítulo 4, qual que é o item? Item Folha 18. 73. Folha 73 daquele livro. Depende do... Seu livro é 73, Claudinho. Eu estou na web aqui, paralela ao vídeo aqui. Item 18. A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unidade da existência os rompe. Isso. aí. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários prossigam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Bia, estamos sossegados. Fiquei mais tranquila. Resolveu o problema? Corrigir. Te tranquilizou um cadinho, Bia? Te tranquilizou um cadinho, Bia? Me fez lembrar aqueles amigos, irmãos que às vezes a gente fica até anos sem se encontrar ou se falar, e quando se encontra, você tem mais assunto com essa pessoa do que alguém que você convive e fala todos os dias. E é impressionante, né? Eu acho que todos aqui já passaram por situações semelhantes a essa, né? E eu acho que esse capítulo de hoje, essa leitura, vai explicando essas afeições que a gente tem com pessoas que realmente você fala, não, em algum momento a gente já foi junto de alguma forma, né? Não sei se foi igual os laços espirituais. Laços espirituais. Espirituais. Pois é. Igual você fala, se foi pai, se foi mãe, se foi filho, se foi irmão, né? Nós não sabemos, mas alguma coisa tem que ter tido em outra encarnação para ter um laço tão forte, né? Um vínculo tão grande entre as pessoas, né? Tem uma convivência diária, né? Esses laços vão se perdendo, né? De pai, mãe, filho, eles vão se perdendo ao longo da caminhada espiritual, porque isso pouco importa. O que importa é a afinidade espiritual, né? Então, a gente vai trocando, às vezes, de
de situação física, de papel, para a gente aprender a amar melhor. Amar diferente, não amar só como filho, só como esposa, entendeu? A gente vai trocando de papéis. Não, E e nessa... até a afinidade do casal, né, que se forma, o Isso. marido e mulher, é um exemplo disso que eu estou falando. Aqui eu dei um exemplo também de algo de pessoas que estão mais longe, mas quando uma pessoa, né, o casal se encontra e que tem afinidade, é que acaba tendo a relação, né? Agora, com relação a nós recebermos em nossos, dentro da família, né, elementos tão diferenciados, são grupos diferentes de situações espirituais. Nem por isso a gente deixa de proceder, né, como os espíritos colocam aqui, né, para nós. Santo Agostinho vai dar essa mensagem aí no item seguinte, né? Ó espíritos, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Olha só. Né? Então, com isso vai surgindo os laços espirituais. Entendeu? É esse o nosso propósito, né? Aí ele vai dar essa mensagem no item seguinte, mas já são 21 e 27, não vai dar para a gente ler. Tá? Esse capítulo aqui... Eu tenho entrado com tanto atraso, mas eu fiquei pelejando aqui, falou que eu não tinha o Zoom. Depois resolveu falar que meu Zoom estava desatualizado. Fui atualizar meu Zoom. Aí depois eu não consegui entrar com aquela senha. Hoje eu não... Não, mas você não perdeu muito tempo, não. Você não perdeu muito tempo de estudo, não. Você entrou, eu tinha pouquinho tempo. Não, e a gente, conversando, a gente falou muito mais do que estava escrito, né? Gente, então vai ficar para a próxima reunião, né? Esse finalzinho de capítulo aí. Vamos ver se a gente consegue fazer. E também iniciar o capítulo 15. Como a gente disse a semana passada, que nós fomos aprendendo as virtudes, né? As bem-aventuranças, esse processo de construção da felicidade. E a semana passada nós dissemos que nós vamos entrar no campo de prova agora, né? O campo de prova nosso é a família, certo? Este é o campo de prova. Este capítulo, Kardec coloca especialmente, porque não adianta a gente fazer isso para fora, tem que fazer isso interno, né? Que é realmente o nosso grande compromisso com o progresso. O progresso da humanidade se dá pelo progresso espiritual das famílias, né? Okay? E nesse campo, às vezes a gente fica no camarote, igual algumas pessoas. Mas na maioria das vezes a gente fica na arquibancada mesmo, viu, gente? Naquele desconforto, naquele calorão, naquela esfregação do lado do outro. E às vezes nós estamos lá no meio dos gladiadores, né? Tá certo? É isso aí. Quem dona de camarote não convida os outros. É isso aí, gente. Vamos encerrando. Então, mais algum comentário? Algum pedido, gente? Aí eu peço, pela minha Flavinha, gente, que dia 20 agora que vai ter a data tudo certinho, o que vai ser feito, tudo certinho. Eu quero só agradecer pelas preces pelo Mateuzinho. Mateuzinho teve alta do hospital, teve que voltar ao hospital, porque ainda não estava legal, não respondeu bem em casa, mas agora está fazendo um tratamento fora do hospital, está indo lá diariamente para acompanhar a questão do pulmãozinho, da respiração, mas agradeço as preces que está em casa. Tá em casa, vai ser tratado fora do hospital agora. Coisa boa. Alegria do pai e da mãe também, né? Com certeza.
Nós temos um pedido hoje. A dona Severina, mãe da Ângela, nossa companheira aqui de casa, que trabalha aí conosco, voltou para a parte espiritual com seus 101 anos, né? Uma boa caminhada aqui, e ela voltou hoje, ontem, né? Ontem, para a parte espiritual, e o velório foi hoje. Então, lembrar com muito carinho de Dona Severina, mais de Ângela, né? Os parentes, os irmãos que estão lá, e alguns estão viajando também, né? Para norte de Minas, aí, retornando. Então, o nosso desejo é que todos sejam abençoados, né? Com calma, com tranquilidade, com paz, principalmente a nossa Dona Severina, pessoa simples, pessoa de muito pulso, né? Brava, mas um espírito centrado no que é correto, né? Mesmo dentro da ignorância desta encarnação, né? É um espírito centrado naquilo que é correto. Então, para ela, nossas vibrações. Quem faz a prece para a gente? Eu queria pedir também pela tia Edmeia, tia da Alcione, né? Que ela também não está muito bem com a morte do filho, né? Do Ricardo. Ela está muito debilitada. Então, eu queria pedir por ela também. Miranda? Queria envolver o meu pai num beijo carinhoso, e se encarnado estivesse, ele estaria hoje fazendo 113 anos. Mas que Jesus o envolva, o abençoe, e que a caminhada deles esteja sendo de muita luz. Quem vai fazer a prece para a gente? Posso fazer. Ótimo. Senhor, nosso querido Pai, nosso glorioso Mestre Jesus, e todos os espíritos benfeitores, os espíritos do bem, que aqui reunidos durante o nosso estudo do tão querido grupo José Teodoro, agradecer por esse momento que tivemos aqui juntos, com um aprendizado muito importante para todos nós, dessa concepção da nossa família, das nossas afinidades, das pessoas que nos encontramos aqui no plano no plano espiritual e aqui no plano terrestre, onde podemos compartilhar, aprender, evoluir, amar e, com isso, sermos pessoas cada vez melhores, pessoas que podemos sempre estar em evolução, ajudando também ao próximo, para que tenhamos a nossa paz e a nossa eterna gratidão. As pessoas aqui que foram intencionadas, pedimos o carinho, mas também o agradecimento, para que possam seguir em frente no seu caminho de luz, de paz, trilhando a sua evolução. Obrigado mais uma vez por tudo isto, que assim seja. O negócio para fechar. Aqui.